a XT1, que é a câmera da Fuji que tem o aspecto de uma SLR, tá? Então ela tem, antes eu tinha a X Pro 1, que tem o visorzinho aqui do lado, era o estilo rangefinder, eu mostrei para vocês em outros programas, e essa daqui, que é a XT1, é justamente então o estilo SLR dela. Ela só tem, portanto, o visor eletrônico aqui atrás. E é um visor eletrônico sensacional, maravilhoso. É muito grande, tão grande quanto de uma full frame SLR. Bom, e por que eu trouxe a câmera para mostrar? Justamente, então, porque a XT1 teve esse lançamento novo, que é a XT2, e a X Pro One também teve o lançamento agora, a X Pro 2. E por que eu troquei de câmera para filmagem? Bom, a Fuji tem essas duas câmeras que são as top de linha dela, e cada uma é destinada um pouco para públicos um pouco diferentes. Tá? Então, a X Pro 1 ou a X Pro 2 são destinadas às pessoas que gostam mais de fazer street fotografia, porque ela tem o visor eletrônico e o visor óptico. Ela também tem aquela pegada rangefinder que também é muito mais interessante para street fotografia. Ela não é a câmera mais rápida do mundo, mas ela tem os controles muito bacanas, um estilo retrô bacana e o visor óptico que facilita muito na hora do street. Enquanto a XT1 e a XT2, elas têm uma pegada muito mais de fotografia esportiva, muito mais rápido e muito mais abrangente em todos os sentidos de temas diferentes. Então, enquanto a linha Pro ela é mais destinada ao street, a linha T é muito mais destinada à fotografia como um todo. E a linha Pro também não é muito boa para filmar. Tanto a Pro 1 quanto a Pro 2 não são câmeras assim que têm controles muito bons de filmagem, nem tanta qualidade de filmagem. Então eu tinha a Pro 1 e como comecei a filmar agora para colocar vídeos também no meu canal, eu troquei pela T1. Certo? Então, algumas diferenças que eu vou falar aqui da Pro 1 para T1 valem para Pro 2 para T2 também. Um exemplo é que a linha T tem o botão aqui, ó, dedicado à filmagem. Deixa eu virar aqui, eu acho que vocês conseguem ver. Ó. Ele é dedicado à filmagem, certo? Então, esse daqui é o disparador normal e esse daqui é dedicado à filmagem. Os controles da câmera funcionam todos enquanto você está fotografando. Então você consegue ajustar a compensação de exposição, a velocidade e a abertura da lente, se a lente é manual, você consegue usar ela inclusive sem cliques. Tá? Pelo anel da abertura. Enquanto a X Pro One, você só consegue colocar o que você quer de configuração antes, quando dá início à filmagem, você não consegue mais mudar nada, certo? Outra coisa interessante é o monitor articulado aqui atrás. Ó. Então, a linha T tem um monitor articulado. Agora, uma diferença já para T2. Enquanto essa daqui não é totalmente articulada, ela só vira para um lado e para o outro, a T2 ela também você consegue virar para esse lado aqui para olhar ela de lado. Eu não sei se isso é extremamente útil para filmagem, eu gostaria mais que isso daqui fosse full articulado, em que você pode virar para esse lado aqui e girar aqui. Mas ok, essa câmera não é assim feita para filmagem, nenhuma das duas. A única coisa é que ela é muito boa, a XT2, em termos de qualidade, de filmagem, em termos de controle, tão boa quanto a XT1. Não tinha dinheiro para comprar a XT2, ela ainda está meio cara. Aí eu comprei uma XT1 usada, que é essa daqui. Então vamos para a análise completa da XT2, tá? E vou ressaltar algumas diferenças então para X Pro 2, que vocês vão perceber que na verdade é a mesma câmera, é só a pegada um pouco diferente dela, mas o sensor é o mesmo, praticamente as mesmas coisas. Tá? Então, assim, ó, a XT2 ela veio com um sensor novo de 24 megapixels, também X-Trans. Esse sensor de 24 megapixels ele é fabricado pela Sony,
E ele está dentro daquela câmera Alpha 6300, por exemplo, e agora a Sony lançou a Alpha 6500. Então é o mesmo sensor, só que aplicado o sensor X-Trans, o filtro de cor X-Trans sobre esse sensor. Mas a qualidade de imagem desse sensor é muito bacana, é um sensor muito legal. Ela veio com um incremento bastante alto nos pontos de autofoco. Ela tem 325 pontos de autofoco de detecção de contraste e 169 de detecção de fase. Então, a velocidade de autofoco dessa câmera, a X-T2, é muito boa. A velocidade de autofoco dessa daqui já era razoável, muito melhor do que a X-Pro One. Mas agora a X-T2 veio para se equiparar mais ou menos à Sony, a mirrorless, e ela também está tão boa quanto as de velocidade DSLR. O foco contínuo dela, o tracking focus dela, principalmente na última atualização do firmware, ficou muito bom. Então, essas outras análises que estão vindo agora, essas últimas 2 semanas, com já o firmware atualizado, estão demonstrando que essa câmera realmente tem uma pegada mais para fotografia fotojornalística, esportiva e coisas assim, porque o autofoco dela está surpreendentemente rápido e consistente. Bom, o visor dela continua mais ou menos a mesma coisa em termos de resolução, 2.36 megapontos. Milhões, então, de pixels dentro do visor. Mas a taxa de atualização dela está muito alta, então está em 0,005. Isso eu já tinha falado quando teve o lançamento, né? Mas não tinha tido nenhuma análise ainda disso no uso real. Os vídeos que eu estou vendo de análises na vida real dela demonstram que essa taxa de atualização ela também é significativamente melhor para fotografias de alta velocidade. Aquela aparente lag que você tem em câmeras eletrônicas, ela praticamente some quando você está usando então o X-T2. A única situação em que reclamaram um pouco do lag é quando você levanta a câmera rapidamente e coloca sobre o olho. Então esse movimento muito rápido de colocar no olho tem uma leve diferença em relação a um visor óptico. Enquanto o visor eletrônico ele arrasta um pouquinho a imagem nesse movimento muito rápido de levantar a câmera, o óptico não. Agora, para você fazer a movimentação enquanto está com a câmera no olho, quem está fazendo as análises da X-T2 já não está mais reclamando desse lag. Isso por causa da taxa de atualização, então. Outra coisa que também melhorou significativamente é a qualidade de vídeo. Ela está filmando em 4K, com 30 fotos por segundo até 10 minutos, ou 30 minutos com o grip. Tá? Esse negócio do 4K, até assim, é interessante para determinados videomakers, mas para quem tem uma pegada mais youtuber, uma coisa assim que não precisa de uma qualidade cinematográfica, o 4K é completamente inútil. Poucas pessoas têm internet para receber o 4K, o YouTube ele não funciona com 4K, você precisaria colocar no Vimeo, então ele tem uma série de complicações. Você precisa de um computador muito potente para renderizar um vídeo em 4K. Então, é legal ter o 4K? Sim, se você faz produções mais cinematográficas. Agora, para um vídeo assim, mais comum, o 1080 é mais do que o suficiente. Inclusive, eu nem estou filmando em 1080, estou filmando em 720. E esse vídeo que vocês estão vendo aqui, apesar de ser filmado com uma câmera super específica para filmagem, também está sendo filmado em 720. Então, não há uma necessidade, assim, tem muita papagaiada em cima desse 4K, mas esse 4K, por enquanto, é a mesma corrida dos megapixels no início da fotografia digital. Não corra atrás disso que não vale a pena. O legal é você se concentrar em outras características de qualidade de imagem. Tá? Aí, essa câmera também, a X-T2, ela vem com esse aqui, ó, essa função aqui, ó, F-Log, em 4K, sai com essa função, então, se você liga ela no HDMI. O que essa função faz? Ela consegue reter muito mais detalhes em altas luzes e em sombras.
Então, você tem uma gama dinâmica muito maior para tratar o teu vídeo depois. Ele fica com um contraste baixíssimo, isso te permite trabalhar com o contraste depois, com saturação depois, sem perder muita qualidade e sem aumentar muito a granulação do vídeo. Então, isso é um negócio bem legal para produções mais cinematográficas, inclusive, tá? Porque você vai estar ligado com ela direto no HDMI. Agora, olha que surpreendente essas informações aqui, ó, de fotos por segundo que a X-T2 faz. O que demonstra novamente a pegada mais esportiva dessa câmera. Ela faz 8 fotos por segundo com o autofoco, ou 11 fotos por segundo se você tiver com o grip. Tá? Ela vai fazer 5 fotos por segundo se você tiver com o Live View. E ela faz até 14 fotos por segundo com o disparo eletrônico. Tá? Essas câmeras mirrorless mais novas, elas estão vindo com a opção de disparo eletrônico ou disparo com a obturação mecânica de segunda cortina. Eu não estou com o meu livro aqui, esqueci de trazer para a minha mesa. Eu acho que alguém está se mexendo para trazer lá atrás. Tem isso no meu livro, o que é uma obturação eletrônica de primeira cortina e obturação mecânica de segunda cortina, e tem também o que é a obturação mecânica total. Aí, ó, não disse? Chegou voando. Tá? Então, tem aqui o que significa essa obturação eletrônica, o que significa essa obturação mecânica, certo? Aqui tem, inclusive, um exemplinho aqui, ó, de como que a obturação eletrônica ela acaba distorcendo a imagem, que é isso daqui aqui em cima. Ó. E a obturação mecânica não distorce a imagem. Bom, então, se quiser saber mais sobre isso especificamente, recomendo altamente uma leitura desse livro. Agora, o caso é que a obturação eletrônica, normalmente ela é chamada de obturação silenciosa, porque justamente ela não faz barulho. Eu quero fazer aqui ó, um exemplo para vocês. Eu vou tirar uma fotografia com a obturação mecânica. Tá? Eu vou aproximar aqui do microfone para pegar o barulho. Conseguiram escutar o barulho dela? Essa é a obturação, então, mecânica, certo? Agora eu vou ligar a obturação eletrônica dela. Estão escutando alguma coisa? Não tem o que escutar, justamente. Tá? A única coisa que está se movimentando aqui mecanicamente é o diafragma que se atualiza quando você dá o clique do pré-foco. Não tem barulho nenhum, certo? Então, a obturação eletrônica, ela tem essa vantagem de ser totalmente silenciosa, mas ela também tem essa vantagem de ter uma taxa de frames por segundo, uma capacidade incrível. Tem câmeras com obturação eletrônica fazendo 120 fotos por segundo, coisa do tipo, principalmente com um sensor pequeno. Agora, com um sensor grande, fica mais difícil fazer isso, só que a Fuji aqui está vindo com 14 fotos por segundo. Sabe quem faz 14 fotos por segundo também? Aquela câmera de esporte que foi lançada para as Olimpíadas da Canon ou da Nikon, a D5 e a 1DX Mark III, Mark II, já até esqueci, a Canon fica lançando essas Mark, sempre com o mesmo nome, mas o fato é que elas fazem 14 fotos por segundo. Certo? Com obturação mecânica. E essa daqui faz 14 fotos por segundo também. Certo? Então, a velocidade das mirrorless está sendo muito alta e está sendo muito competitiva em relação às câmeras DSLR. Ok? Eu vou direto agora para os testes de qualidade de imagem. Tá? Então, a comparação de qualidade de imagem dessa câmera, principalmente em ISO elevado, que é o que nos interessa mais. Tá? Eu vou colocar aqui primeiro, ele vai abrir com a X-T1 e a X-T2. Deixa eu clicar aqui numa área. Essa área aqui ó, das penas é ótima para ver as diferenças. Tá? Então, aqui, ó, você tem a X-T2 em ISO 200 e a X-T1 em ISO 200. Bom, essa diferença óbvia que vocês estão vendo de resolução é justamente porque a câmera X-T1 tem 16 megapixels, enquanto a X-T2, que é o lançamento, tem 24, certo? Então, tendo 24 megapixels, você vai ter mais resolução, vai ter mais nitidez na imagem. Isso
é influenciável, assim, para você que tem a XT1 já e está querendo trocar para a XT2? Eu não sei se isso influencia tanto, sabe? Eu acho que o sensor de 16 megapixels da Fuji ainda dá um caldo bacana. Se você tem ela, vale a pena manter. Se você está pensando em comprar uma nova, especificamente nova, eu acho que vale a pena ir para 2. Agora, tem muita gente vendendo a XT1 para comprar justamente a XT2. E foi aí que eu consegui um preço muito bom nessa usada. Então, eu não acho que justifica a troca em si. Mas se você vai comprar nova, compre a versão, então a versão 2, que está muito melhor em vários aspectos, principalmente nessa da resolução. Tá? Então, eu vou puxar aqui, ó, o ISO dela, vamos colocar aqui em 6400, que é um ISO bem razoável assim para comparações. Perceba que a quantidade de ruído é praticamente a mesma em relação a 2 e a 1. Só que você tem muito mais retenção de detalhes na 2, de novo, porque a quantidade de megapixels é maior. Então, apesar da densidade de pixels aumentar, esse sensor da Sony ele é muito bom. Ele está demonstrando ter uma capacidade de retenção de detalhes e de sinal ruído muito boa. Então, todas essas câmeras que estão vindo com 24 megapixels estão oferecendo a mesma taxa de sinal ruído, que já era boa, só que dando mais resolução. Então, isso realmente muito interessante. Agora vamos comparar com a câmera da Sony, justamente, que seria a concorrente dela. Não vale a pena eu comparar com a X-Pro 2, porque é o mesmo sensor com o mesmo tratamento, tudo igualzinho, então não faz sentido. Tá? Vamos achar aqui a da Sony. Sony Alpha 6300. Semana passada a Sony lançou a 6500, tá? A Sony tem uma política muito mais agressiva de lançamentos. Enquanto a Sony fica lançando a cada ano ou a cada 2 anos lançamentos com poucas novidades, a Fuji acaba lançando com mais espaçamento e faz atualizações de firmware muito mais rápidas. São características diferentes. Tem pessoas que gostam de ter sempre câmeras novas no mercado, tem pessoas que gostam de ter uma câmera durante mais tempo e ter atualizações de firmware constantes. A Sony e a Fuji são parceiras, então é óbvio que cada uma vai tomar uma linha diferente para uma não podar o mercado da outra. Eu, no caso, prefiro a Fuji, porque você tem uma câmera durante mais tempo e esses dias foi lançado um firmware para a X-Pro One, que é uma câmera que já tem ali 6 anos quase. Então, mesmo 6 anos depois, ainda está tendo melhorias e atualizações da câmera. Isso é uma coisa muito legal e que só a Fuji faz. Bom, está aqui então a da Sony. Ele não abriu a imagem, agora abriu. Vamos ver se aqui do lado ele atualiza. Aqui, ó. Muito bem. Então percebam assim, ó, praticamente a mesma coisa, tá? O que está mudando entre uma imagem e outra? As cores, tá? As cores da Fuji são muito diferentes das cores da Sony. E aqui já vem uma diferença, inclusive assim, ó, para aquelas pessoas, tu tá aí pensando assim, Fuji, Sony, o que eu pego em termos de mirrorless? Porque as duas estão dominando o mercado. Bom, Fuji tem uma pegada muito mais de personalidade, cores que não são cores reais, cores que são feitas para serem mais impactantes, para serem mais pessoais. Enquanto a Sony tem aquela busca de todos os outros fabricantes que é de fazer cores padrão, o mais próximo do que chatamente a gente chama de realidade, certo? Então, essa é a diferença principal entre Sony e Fuji. Percebam que a qualidade da imagem é praticamente a mesma, independente de uma, no caso a Sony, ter o sensor Bayer e a Fuji ter o sensor X-Trans. Ha! De acordo com as leis da vida, do universo e tudo mais, você tem 2 opções para esse vídeo. Ou você curtiu bastante,
ou você amou ele maravilhosamente? Então eu vou fazer uma Avada Kedavra aqui na minha direita. Esquerda, Pra você se inscrever no nosso canal, uma setinha aqui na minha esquerda. direita, Pra você dar um like nesse vídeo e uma setinha aqui embaixo. embaixo. Embaixo mesmo, pra você mandar comentários, sugestões e tudo mais. Então não desrespeite nenhuma lei do universo, nem da vida, nem tudo mais. E seja feliz.